Se você acha a linha do tempo dos X-Men confusa nos cinemas, é porque ainda não conhece os quadrinhos da equipe. Shazukara! Chegamos a mais um vídeo de review dos quadrinhos e dessa vez a gente vai falar sobre X-Men, mais especificamente sobre House of X e Powers of X, as duas novas sagas dos mutantes que estão sendo lançadas pelo Jonathan Hickman e que estão confundindo a nossa cabeça, mas ao mesmo tempo são maravilhosas. Eu esperei saírem duas edições das duas revistas pra gente poder comentar aí, e aí você deve estar se perguntando, peraí, mas se eu nunca li nada dos X-Men, ou se eu fiquei um tempo longe das HQs, o que eu preciso saber para ler House e Powers of X? Basicamente, nada. Essas histórias meio que são um novo ponto de partida para os X-Men, meio que um reboot, um arco isolado, mas tudo isso dentro do universo principal da Marvel. Então se você não estava por dentro das sagas anteriores, se você não sabe quem morreu, quem voltou, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque esse aqui é um novo começo para novos leitores, apesar de que ele introduz alguns conceitos de ficção científica que até são bem avançados para o que a gente está acostumado em X-Men. Então a gente tem House of X, que mostra o presente dos mutantes, e Powers of X, que mostra o passado, o presente e dois futuros para os X-Men. Um onde já se passaram 100 anos e outro ainda mais distante, 1000 anos no futuro. Como a gente não tem uma tradução oficial para o português, eu vou chamar House of X de Dinastia X, porque House of M foi traduzido aqui como Dinastia M, eu gostei desse nome e acho uma homenagem bacana. Já Powers of X é uma brincadeira que a gente pode comparar esse X, pode utilizar esse X tanto para fazer referência ao X dos X-Men, quanto à linguagem matemática. Então eu acho que a tradução mais correta seria potências de 10. E logo vocês vão entender por que eu tô falando isso. Enfim, Dinastia X mostra o presente dos mutantes que basicamente se cansaram de ser subjugados pela humanidade e decidiram estabelecer o seu lugar como nação dominante. Para isso eles iniciaram um plano que demorou 5 meses para começar a ser posto em prática, onde eles espalharam sementes de Krakoa ao redor do mundo, ao redor de todo o universo na verdade, e agora que elas brotaram, eles têm uma rede de comunicação, uma rede de teletransporte. Krakoa, para quem não conhece, é um mutante que foi criado em 1975. Era na verdade uma ilha que sofreu com diversos testes nucleares e assim a população da ilha acabou se fundindo à ilha, aos animais, à natureza, e tudo isso se transformou em um mutante que tem as consciências de todos os seres que viveram ali. Então ele consegue controlar todos os seres que habitam nessa ilha, é basicamente uma versão reduzida do Ego, o planeta vivo que a gente conheceu lá em Guardiões da Galáxia Volume 2. Então o que essa HQ fez foi basicamente repaginar o Krakoa e transformar ele em um lugar seguro para os X-Men. Essas sementes plantadas ao redor do universo germinaram e se tornaram portais, por onde os mutantes ou os convidados deles podem transitar e viajar para a ilha principal, basicamente um lugar seguro onde eles podem prosperar. E o mais interessante é que a gente vê a mutandade unida. Tudo isso surgiu a partir de um plano arquitetado pelo Professor X, mas o principal representante, basicamente o embaixador dos mutantes para a humanidade, é o Magneto, e algumas das missões, principalmente as missões em que eles têm que sujar as mãos, em que ele tem que fazer coisas ilegais, são lideradas pela Mística e a sua Irmandade dos Mutantes. Então é muito bacana ver esses personagens atuando junto, em uma formação que até lembra bastante o que acontece nos filmes dos X-Men, mas aqui tudo isso faz muito sentido e é apresentado de uma maneira muito legal. E para tentar tornar essa aproximação entre os mutantes e a humanidade mais agradável, eles oferecem 3 presentes milagrosos. Uma pílula capaz de aumentar a vida de qualquer pessoa em 5 anos, um antibiótico que se adapta a qualquer doença e um remédio que cura qualquer doença mental nos humanos. Mas esses presentes só serão dados às nações que aceitarem o status dos mutantes também como uma nação. O que a gente vê com certa relutância entre os líderes dos países que são enviados para o primeiro contato com Krakoa. Mas o Magneto logo trata de deixar tudo bem claro. Isso que os mutantes estão fazendo é uma aproximação amigável, é uma forma de tentar mostrar para a humanidade como os mutantes estão dispostos a aceitarem um pequeno pedaço, um pequeno reconhecimento deles como nação. É só isso que eles querem. Mas na verdade os mutantes são a raça dominante da Terra. Eles têm consciência disso e eles sabem que a qualquer momento eles podem subjugar a humanidade, que agora os mutantes são os novos deuses.
E aí você fica, véi, o que eu acabei de ler? É basicamente assim que termina a primeira edição de Dinastia X e você fica, mano, o Magneto tá com a pá virada, o que aconteceu com o Professor X pra ele aceitar colocar o Magneto como esse representante, como o cara que vai fazer as relações públicas ali entre mutante e humanidade? Alguma coisa muito bizarra aconteceu pro Professor X tomar essa atitude. E a gente já começa a ver o que pode ter acontecido no começo da segunda edição de Dinastia X, que começa contando a história da Moira MacTaggert. E aí você começa a entender o que pra mim é uma das maiores revelações que a gente teve nos últimos anos dos X-Men, quando a gente descobre que a Moira, na verdade, era uma mutante esse tempo todo. E aí pra galera que não tá muito ligado na história da Moira, na importância que ela tem pros X-Men, eu acho que a principal mensagem que ela sempre passou foi ser uma humana que consegue se aliar aos mutantes. Então, apesar dela ser uma humana, ela ainda conseguia ter empatia pela causa mutante e defender a causa mutante. Era basicamente isso que ela representava, esse lado empático, esse lado de uma pessoa que não tá necessariamente envolvida diretamente naquela luta, mas que ela abre mão dos seus direitos para defender as minorias. Era basicamente isso que ela representava. Então eu entendo quem vai torcer o nariz para essa revelação de que o tempo todo ela era uma mutante. Porque ao transformar a Moira em uma mutante, você tira um pouco desse peso de ser uma humana defendendo outra causa. E não que isso minimize a luta dela, mas eu entendo que você tira um pouco dessa questão da empatia, dela entender que aquele não era o lugar dela, mas ainda assim ela conseguia defender os direitos dos mutantes. Além disso, seria muito tosco se simplesmente isso fosse jogado em um retcon mal trabalhado e eles falavam, ah, a Moira esse tempo todo aqui, ó, ela era mutante mesmo e agora ela tem tentáculo nas orelhas. Tá bom, tentáculo nas orelhas ia ser tosco de qualquer jeito, mas o modo como os poderes dela são apresentados, o modo como os poderes dela estão diretamente ligados a essa história que está sendo contada aqui agora, é muito bem trabalhado, é muito bem feito. A gente descobre que a Moira tem o poder da reencarnação. Então toda vez que ela morre, ela ressuscita com todas as memórias de todas as suas vidas anteriores. Então ela já teve uma vida comum em que ela cresceu, ela se casou, ela teve filhos, ela morreu, mas quando ela teve a sua segunda vida, desde o princípio, ela já tinha todas as memórias do que aconteceu. Então desde cedo ela já sabia andar, já sabia falar, já sabia fazer operações matemáticas, então nessa sua segunda vida ela foi considerada um prodígio. Na terceira vida ela já estava achando que aquilo era uma maldição, já estava cansada de reviver a sua vida todas as vezes, então é muito legal a gente ir acompanhando essa evolução aos poucos e ficar... Caramba, ela era mutante esse tempo todo e olha tudo que ela viveu. Então ela já foi desde uma pessoa comum até uma aliada do Xavier, até uma assassina, até uma aliada do Magneto, uma aliada do Apocalipse. A gente vê tudo isso acontecendo e entende como dessa maneira o Hickman não está invalidando nada do que aconteceu. O Hickman na verdade está transformando todas essas experiências da Moira, todas essas versões alternativas de universo que a gente teve, todas essas linhas do tempo diferentes que a gente teve nos quadrinhos, em vidas da Moira. Então ele valida todas essas linhas do tempo, ele valida todas essas histórias. Não é como se, então tudo que a gente viu foi na verdade uma versão alternativa da vida da Moira e nada disso valeu. Pelo contrário, tudo isso valeu, assim como essa nova linha do tempo que a gente vê sendo a 10ª vida da Moira também vale. E a 10ª vida pode ser a última, porque justamente na vida em que a Moira confrontou os mutantes, se eu não me engano foi na 4ª linha do tempo, em que ela tentou desenvolver a cura mutante, em que ela foi contra os X-Men, nessa linha do tempo ela foi confrontada pela Sina. Mas ainda assim a Sina alerta. Pelo que eu tô vendo aqui, você tem 10 ou 11 vidas pela frente. Então não fique pensando que você vai ficar fazendo tudo que você quer e por mais que eu venha aqui e te mate, você vai renascer de novo e poder refazer tudo isso. A sua vida vai acabar em algum momento, provavelmente antes dela atingir a adolescência, que é quando os poderes mutantes começam a se manifestar. E se ela morrer antes dos poderes se manifestarem, ela não vai conseguir renascer, então vai ser de fato a última vida da Moira. E com isso ela passa a tentar encontrar um caminho perfeito onde os mutantes vão conseguir prosperar, e é o que parece que a gente vai ver nessa 10ª vida da Moira, quando ela abre a sua mente para o Xavier poder ler e juntos eles vão tentar construir essa utopia mutante.
onde eles vão conseguir viver em paz. E por viver em paz eu não digo que os mutantes vão conseguir formar uma aliança com a humanidade e todo mundo vai ficar bem, mas sim os mutantes alcançando o devido lugar deles. E é quando a gente vê ali em Potências de 10, na segunda edição de Potências de 10, quando o Xavier oferece essa aliança pro Magneto e juntos eles vão construir esse futuro. Ele mesmo fala, você tá errado, eu tô errado, a gente tem que se unir e só assim os mutantes vão conseguir sobreviver. Então, pra mim, ó, tá impecável o que tá sendo feito em Dinastia X, tá incrível, tô gostando muito, mas é em Potências de 10 que as coisas começam a ficar confusas. Porque como eu falei, a gente tem 4 linhas do tempo sendo mostradas ali. Na verdade, são 4 momentos diferentes de uma mesma linha do tempo. Então a gente tem o x elevado a 0, que seria 10 elevado a 0, que é igual a 1. Então esse é o ano 1 dessa nova era dos mutantes. A gente vê a aliança entre o Charles e o Magneto sendo feita, a Moira se aproximando do Charles e mostrando pra ele todas as vidas passadas que ela teve. É o começo dessa nova era dos mutantes, o passado. No x elevado a 1, ou seja, 10, são 10 anos depois que essa aliança foi formada, então a gente já tem Krakoa estabelecida como a base dos mutantes, a gente já vê os confrontos iniciais entre mutantes e humanidade, e a gente descobre que a humanidade está construindo um satélite perto do Sol com a finalidade de construir soldados humanos cibernéticos e combaterem os mutantes no futuro. Então aí os mutantes já começam a organizar uma linha de defesa para evitar que os humanos consigam colocar esse plano em prática. No 10 elevado a 2, ou seja, 100 anos no futuro, os mutantes construíram uma base em Marte para construir soldados modificados e lutar essa guerra entre humanos e mutantes. Só que essa base foi administrada pelo Senhor Sinistro, e a gente descobre que ele traiu os mutantes para ficar do lado da humanidade e consequentemente a humanidade traiu ele e o assassinou. Essa base dos mutantes em Marte tinha a finalidade de construir soldados perfeitos, inclusive utilizando as habilidades dos outros X-Men. Então a gente tem, por exemplo, a Rasputin, que tem a pele intransponível como a do Colossus, ela tem a habilidade de ficar intangível como a Kitty Pryde, o fator de cura acelerado da X-23, só que com o tempo a gente começou a ter várias falhas na construção desses mutantes. E eu não digo simplesmente falhas em que eles não mais eram criados ou não tinham habilidades que eram boas o suficiente para lutar na guerra, mas às vezes eles nasciam extremamente pacíficos, sem conseguir agredir outro mutante, outra pessoa, quem quer que seja. E quando você está construindo um exército para lutar na guerra, tudo que você não precisa são pacifistas. Nessa realidade, os humanos estão vencendo a guerra e os mutantes foram reduzidos a mais ou menos 10 mil indivíduos, sendo que a maioria deles vive em colônias Shi'ar fora do sistema solar, e os 8 últimos remanescentes dos mutantes que ainda estão no sistema solar habitam o asteroide K. Então a gente tem 4 dos antigos mutantes confirmados vivos ali, são o Magneto, o Xorn, o Wolverine e uma versão humanizada, antropomorfizada do Krakoa. Os novos mutantes que surgiram lá naquela base de Marte, que são a própria Rasputin e o Cardinal, que parece ter um pouco do DNA aí do Azazel, e por incrível que pareça, quem parece ser o líder, por incrível que pareça, quem parece, é isso mesmo, quem parece ser o líder dessa resistência que habita o asteroide K é ninguém menos que o Apocalipse. Ainda tem um mutante que habita o asteroide que não foi mostrado pra gente, talvez na próxima edição a gente já descubra quem seja, talvez seja justamente o Professor X. O principal inimigo dos mutantes aqui é o Nimrod, aquele mesmo de Dias de um Futuro Esquecido. É basicamente o líder dos Sentinelas, uma inteligência artificial suprema que comanda todas as outras, e a gente vê como ele tem um senso de humor bizarro, como ele se comporta de maneira diferente, porque algumas vezes ele tem um comportamento quase infantil, mas que ao mesmo tempo sádico e violento. Ele gosta de destruir os mutantes, ele tem um prazer em destruir os mutantes lentamente, mas ao mesmo tempo ele tem uma retórica muito interessante, ele cita filósofos, pensadores, é um personagem muito interessante e que volta a aparecer no x elevado a 3, ou seja, 1000 anos no futuro. Nessa realidade, os mutantes são a raça dominante em um planeta altamente tecnológico. Aparentemente os mutantes vivem em paz e os humanos foram reduzidos a seres primitivos que moram em uma redoma administrada pelo bibliotecário com a ajuda do Nimrod. Então não dá pra gente entender muito bem se os mutantes e o Nimrod fizeram uma aliança para lutar contra a humanidade, ou seja, mutantes e máquinas contra os humanos, o que realmente aconteceu nesse
nesse futuro, os mutantes na verdade conseguiram derrotar o Nimrod e só colocaram todo o banco de dados que ele tinha com todas as informações dentro daquele pequeno robô que também foi chamado de Nimrod. Ainda não dá para entender muito bem, não dá para entender também quem é o bibliotecário. Será que ele é um descendente do professor Xavier? Será que é o próprio professor Xavier que conseguiu transcender ao corpo físico? O que realmente está acontecendo no futuro é a parte mais confusa. É por isso que Powers of X, né, o Potências de 10, me deixa um pouco dividido. Eu gostei muito da primeira edição e a segunda para mim só acrescentou perguntas. Por se tratar de uma história curta, a gente só vai ter 6 edições de cada revista, faltam 4 revistas aí de cada uma delas pra gente ter a resposta final. Então logo a gente vai ter essas respostas. Mas pra mim que tô um pouco impaciente aqui, porque as edições de Dinastia X são incríveis. Então você tem essas respostas, você tem a história andando, você tem as coisas funcionando. Talvez até por isso, por você estar meio que comparando as revistas o tempo todo, eu fico um pouco dividido com o Potências de 10. Mas ainda assim, tá sensacional. O modo como o Jonathan Hickman consegue conduzir a história é absurdo. O cara, além de escritor, é arquiteto. Então a gente tem esse modo de construir a história que é maravilhoso. No meio das histórias a gente tem documentos que ajudam a expandir um pouco mais esse universo, a gente entender o que está acontecendo com os mutantes, com os humanos, como os planos funcionaram, como os planos deram errado. Então a gente vai entendendo muito mais do que está acontecendo nessas histórias, não só pelos quadrinhos, mas também por esses documentos que o Jonathan coloca no meio das revistas. É muito bacana isso, eu tô achando sensacional. As artes são muito bonitas, Krakoa é incrível, você quer morar lá, você entende muito bem a estrutura da história, você não se perde mesmo quando você tem painéis muito grandes, então tá simplesmente sensacional e eu só tô mais ansioso ainda pra ver o que vai acontecer no futuro, não só dos mutantes, mas de tudo que acontece no universo Marvel, porque a gente vê como os mutantes se colocando nessa posição de que nós mutantes temos que assumir o nosso lugar, a gente é a espécie dominante, como isso já gerou um confronto entre o Ciclope e o Quarteto Fantástico. E aí, quando os outros heróis começarem a se envolver nesse conflito, será que a gente vai ver isso sendo retratado também? Espero que sim. Eu não sei se eu consegui esclarecer pra vocês o que tá acontecendo nessas revistas, não sei se eu deixei vocês ainda mais confusos, mas eu estou simplesmente apaixonado pelo que tá acontecendo com os X-Men nos quadrinhos e eu quero saber o que vocês estão achando de Powers e House of X. Comenta aí embaixo, comenta também o que vocês querem ver na Legião dos Heróis, lembrem-se que tem vídeo quase todo dia aqui no canal, então aproveitem para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. 4 tempos diferentes. 4 tempos? Guru para eles prosperarem. Um plano arquitetado pelo Cara, isso aqui tá pegando o microfone, não é possível. Agora parou. Que lindeza, né?